Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de Santo Ambrósio, bispo e doutor da Igreja. Todos conhecem a atuação de Santo Ambrósio na conversão famosa de Santo Agostinho, mas é importante que nós olhemos também para o restante da vida deste grande santo que a Igreja não hesitou em colocar entre os seus doutores. Santo Ambrósio era de uma família extremamente cristã. Ele teve 2 irmãos, também eles canonizados, Santa Marcelina, que era virgem consagrada, e São Sátiro, que era leigo, mas que também alcançou a honra dos altares. Vindo de uma família tão santa, no entanto, Ambrósio ainda era catecúmeno aos 35 anos de idade. Ele era governador de toda uma região do Império Romano e aconteceu que em Milão estava sendo feita a eleição do novo bispo. Mas nessa eleição havia uma controvérsia muito grande. Por quê? Porque a heresia ariana ainda tinha uma certa força naquela região. Então, havia um candidato ariano, um candidato católico, e as pessoas começaram a se degladiar na eleição do novo bispo. Ambrósio, na sua bondade, chega ali para restabelecer a paz e a ordem. E depois de conciliar as partes com grande bondade, se ouve, no meio da multidão, uma voz de uma criança que disse: Ambrósio bispo! E ele era somente um catecúmeno. E foi então que todo aquele povo viu na voz daquela criança uma palavra que vinha do céu. Ambrósio, obtidas as dispensas pelo fato de ser catecúmeno, foi batizado, recebeu as ordens menores, o sacerdócio e finalmente o episcopado. Era o dia 7 de dezembro, dia de sua bendita escolha para o episcopado. Este homem, com 35 anos de idade, sem ter feito seminário, que tinha somente estudos nas artes liberais e em direito, agora estava encarregado de confirmar a fé dos irmãos. E foi aí que ele nos deu um grande exemplo, um exemplo para todos nós, e aqui precisamos realmente segui-lo. Um grande estudioso, um homem que estudou a fé, mas não somente como quem estuda e busca um conhecimento enciclopédico, mas quem medita e medita se encontrando com o Cristo, Palavra de Deus, viva e encarnada. Veja, é importante a gente salientar isto. Uma das passagens famosas das Confissões de Santo Agostinho via Ambrósio ali, sentado à mesa, estudando, meditando, vendo, e ficou edificado com aquela atitude, com aquela introspecção, com aquela realidade de um homem que não está somente estudando, mas que está se encontrando com a verdade. A verdade que é uma pessoa viva, a verdade que é Jesus. Então, também nós, em nossas meditações e em nossas orações, saibamos nos encontrar com Jesus. O tempo do Advento é um tempo de nós buscarmos esta presença do Cristo. E a presença do Cristo está realmente na sua palavra. Quando nós meditamos, quando nós, em oração, nos abrimos para a ação da graça, essa palavra nos ilumina. Depois que ela nos ilumina, ela nos aquece. Depois que ela nos aquece, nós enxergamos que ela é uma pessoa viva, com a qual nós queremos nos unir, a quem nós queremos amar. Santo Ambrósio, grande doutor da Igreja, soube, através da busca da verdade da Palavra de Deus, encontrar o Cristo verdadeiro. Aquele Cristo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que o Concílio de Nicéia havia definido, debelando a heresia ariana. Nós que nos preparamos para o Natal, nos preparamos para esse mistério, o Deus que se faz homem, que vem em nosso meio, mas vem também para iluminar nossos corações e nos visitar no nosso dia a dia. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.
Amém.